From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. Que a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus vos abençoe. Vamos hoje iniciar a introdução ao capítulo 4 do livro de Êxodo. Ontem nós vimos a conclusão, as lições do capítulo 3. Se você não ouviu, escute antes de ouvir este capítulo 4. É bom que você ouça o capítulo 3 para que você entenda a sequência da movimentação de Deus na vida do seu povo. E como nós temos aprendido, meus irmãos, com esta meditação na simplicidade de Deus, mas que tem nos ajudado grandemente. Então Moisés, ele continua aqui no capítulo 4 a sua resistência em relação ao chamado de Deus. Todo homem verdadeiramente chamado por Deus, diz o profeta de Deus para esta era, ele resiste, porque ele não vê nele mesmo nenhuma capacidade para executar aquilo que lhe é pedido por Deus. Porque veja, o que Deus estava pedindo para Moisés, aos olhos humanos, aos olhos naturais, era algo impossível. Moisés, ao olhar para si mesmo, ele não possuía um grande exército. Ele não tinha um grande exército à sua disposição. Ele não tinha armas. Deus estava pedindo o impossível para Moisés, que ele libertasse o povo, sendo que ele estava sozinho e já se encontrava com 80 anos de idade. Mas Moisés estava olhando para ele próprio, para as suas habilidades, para as suas condições. E o que Deus está fazendo aqui no capítulo 4, capítulo 3 e parte do capítulo 4, nesta chamada que ele faz a Moisés para o trabalho, é mostrar para Moisés que ele vai com ele. O eu sou te enviou a vós. Eu vou com você. Não se trata de você, não se trata da sua iniciativa, se trata do Deus Todo-Poderoso te comissionando, te autorizando, te enviando ali para libertar o meu povo. O que Deus quer de nós, meus irmãos, minhas irmãs, é que nós confiemos nele, mesmo parecendo impossível aquilo que nós pedimos, mesmo que pareça impossível de acontecer aquilo que nós precisamos para a nossa vida, ou então até mesmo para a missão, para o chamado que Deus nos deu. Você deve confiar em Deus, confiar que Ele vai com você. O Eu Sou está com você para te ajudar, para te fortalecer. Agora, Moisés já estava há 40 anos ali no deserto de Midian, cuidando das ovelhas do seu sogro. Foi um período de ensinamento que Deus manteve ele ali, não ensinamento intelectual, mas desensinamento. Desensinamento. Deus tirando tudo aquilo que ele aprendeu ali no Egito, tirando dele. E ele estava ali cuidando das ovelhas. Antes eram as filhas que cuidavam, eram as filhas de Jetro, e agora é Moisés cuidando das ovelhas. E nós vemos, meus irmãos, que o fato é que Deus não chama pessoas desocupadas. É um fato que Deus chama pessoas ocupadas.
Deus não chama preguiçoso. Não, Deus não chama preguiçoso para a sua obra. É um fato interessante que quando Deus chama, Ele chama pessoas ocupadas, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão se dedicando a outras coisas, a um trabalho secular, como estava Moisés ali, e Deus chama esses. Se você olhar na Bíblia, se nós olharmos na Bíblia, é interessante isso. O chamado de Moisés foi justamente quando ele estava ocupado. Ele não estava lá em Midian, descansando, tirando umas férias de 40 anos e esperando. Não, ele estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro. E Gideão, se a gente parar para pensar em alguns personagens, Gideão estava malhando o trigo no lagar quando ele foi chamado, em Juízes capítulo 6. Samuel estava servindo no tabernáculo, lá em 1 Samuel capítulo 3. Davi estava cuidando das ovelhas, lá em 1 Samuel 17, 20. Eliseu estava arando a terra. Você vai poder ver isso lá em 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao 21. Todos os apóstolos que foram chamados, eles estavam cuidando de alguma coisa. Mateus estava coletando impostos, Pedro estava pescando junto com João. Então, nós vemos que Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que estão envolvidas com o seu trabalho. Deus não chama preguiçoso, Deus não chama pessoas na sua obra para ficar descansando. Cansei do meu trabalho, vou trabalhar para Deus agora. Não. Deus chama sempre com um propósito, com um objetivo. E há sempre uma resistência nesse chamado, justamente porque ele está ocupado, ele está fazendo outras coisas, ele está atuando em outras coisas. E essa era a situação de Moisés. Moisés já se sentia muito bem com o que ele estava fazendo. Ele estava muito tranquilo na sua nova atividade, na sua nova vida. Agora ele era um homem casado, ele tinha filhos. Então, para ele, estava bem. Mas Deus tinha outros planos para Moisés. Sim, meus irmãos, mesmo ele ocupado, mesmo ele achando que estava tudo bem, Deus tinha outros planos para ele. Sabe, Deus não tem nada de bom a dizer sobre a preguiça. Se depois você dá uma olhadinha lá em Provérbios 24, a partir do versículo 30, nós não vamos entrar nos aprofundar nesse tema, mas depois você dá uma olhadinha lá em Provérbios capítulo 24, do verso 30 ao 34, para você observar. Então Deus, o fato é que Deus não chama pessoas desocupadas. Não, é um fato significativo que Deus sempre vai chamar pessoas ocupadas que estão envolvidas, e é isso que ele fez com Moisés também. Agora, Moisés, até esse ponto que Deus está falando com ele, até o final do capítulo 3, que Deus se identifica, o eu sou te enviou a vós, te enviou, fala para eles que o eu sou enviou a vós, e assim por diante, Deus ouvindo o clamor dos seus filhos, Deus aparecendo na sarça, tudo isso nós vimos no capítulo 3. Mas aqui no capítulo 4, principalmente nesse começo do capítulo 4, nós vemos que Moisés era muito humano, e a sua fé ainda estava muito fraca. Como assim Moisés era muito humano? Porque você vê Moisés existindo. Você vê que Moisés não estava ainda até esse ponto. Moisés ainda não estava com a sua fé fortalecida. Ele estava ainda tentando entender as coisas com o seu lado humano, com a sua razão. Era isso que ele estava tentando. Porém, irmãos, o que Deus pede para nós, e isso é muito, muito importante, Deus pede para nós olharmos através dele para a circunstância. Nós não devemos olhar através do nosso lado humano, que é o nosso bom senso, que é a nossa razão, que é a nossa esperteza, mas nós devemos olhar pelo lado da palavra. O nosso filtro para o mundo, o nosso filtro para as coisas é a palavra de Deus.
E muitas pessoas falham nisso, porque elas olham com o filtro humano. Aí o filtro humano vê mesmo, vê dificuldade, o filtro humano vê problema, ele vê como que isso vai ser feito, como Moisés estava vendo aqui. O Senhor falou que ouviu o clamor do seu povo, ouviu o gemido deles e que o Senhor vai libertar, mas qual exército o Senhor vai me dar? Quem será o meu exército? Eu não tenho um exército. Já fazem 40 anos que eu não estudo táticas de guerra. Já fazem 40 anos que eu não analiso mais o cenário político do Egito. Eu estou aqui trabalhando com as ovelhas, dando o meu melhor aqui, cuidando dessas ovelhas. Como que eu vou fazer isso? Isso era o olhar humano, era a mente humana. E o inimigo, meus irmãos, ele justamente ataca este nosso lado humano. Satanás, o profeta diz na mensagem, o conflito entre Deus e Satanás. Se você quiser umas dessas mensagens, basta você entrar em contato conosco, tem aí o nosso contato na descrição e nós estaremos enviando gratuitamente para você essas literaturas. Então, nesta mensagem, o conflito entre Deus e Satanás, o profeta fala justamente sobre isso que estava acontecendo com Moisés aqui. Que Moisés era muito humano e a sua fé ainda estava fraca, porque o inimigo, ele nunca ataca você diretamente. Não, ele não faz isso, mas ele sempre vai atacar a palavra, porque ele sabe que se ele atacar a palavra que está em você, você vai ficar só humano. O que nos diferencia, meus irmãos, o que nos dá a capacidade de recebermos os milagres de Deus, de recebermos a força de Deus, é a fé. É a fé na palavra de Deus. Não fé em qualquer coisa, mas fé na palavra de Deus move o poder de Deus ao nosso favor. Então, quando o inimigo, sabendo disso, ele ataca a arma mais poderosa que Deus deu para nós. E qual que é a arma mais poderosa que Deus deu para nós? A palavra. E o que é a palavra? A palavra é Jesus Cristo. São João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois este Verbo foi crucificado na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e desceu em Pentecostes para habitar em nós. Então, a palavra é Jesus Cristo habitando em nós. Não é a letra da palavra, não é apenas a letra da palavra, mas a vida de Cristo, a palavra viva dentro dos nossos corações. Mas nós vemos Moisés aqui sendo muito humano e com a sua fé muito fraca. Mas Deus vai trabalhar com Moisés agora. O que Deus vai fazer agora é um trabalho com Moisés. Deus vai começar a tirar este lado humano de Moisés e colocar a sua fé. E como que Deus vai fazer isso? Deus vai começar a mostrar sinais. Deus vai dar sinais para Moisés. Moisés vai fazer alguns questionamentos aqui no capítulo 4 e Deus vai respondendo esses questionamentos de Moisés, mostrando os sinais que Deus estava com ele, vindicando o ministério de Moisés. Irmãos, quando Deus chama você para ter esta fé, Ele vindica isso na sua vida. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não te chama para um passeio. Deus não quer brincar com você. Não, Deus não é desses que quer brincar com você e depois te deixar de lado. Não, Deus te chama. Quando Deus te chama, Ele tem um compromisso com você. Ele faz um compromisso com você, um compromisso com a sua fé. Ele diz, não é você que vai, eu estarei operando através de você. Por isso que nós temos que dar glória a Deus, nós temos que louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque, irmãos, quando você encontra com esta fonte carmesim, quando você encontra com esta fonte da vida eterna, então você é energizado pela palavra de Deus. A palavra de Deus te dá energia para você prosseguir. E vai ser justamente isso que Deus vai fazer aqui no capítulo 4, que nós vamos estudar juntos.
você vai ver que Deus, ele energiza a palavra em Moisés, e esta palavra energizada em Moisés vai produzir os frutos de tirar o povo do Egito. Vai produzir os milagres, que são as pragas que vão cair ali no Egito. Nós vamos acompanhar juntos isso, e você vai ver o poder de Deus movendo. E assim como o poder de Deus moveu lá no passado, eu gosto sempre de repetir, Deus continua movendo hoje. Essa meditação não é do que aconteceu. Nós não estamos revisando a história e olhando com um olhar só histórico ou curioso para o que aconteceu. Nós estamos aprendendo que o mesmo Deus que atuou lá no passado, atua aqui também. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Deus vai começar a mostrar sinais, e esses sinais vão ensinar lições importantes para Moisés. A vara de Moisés, que é o símbolo do pastor ou do trabalhador comum daquela época, você sabia? Os pastores já usavam vara naquela época, coisa simples. Mas quando aquela vara simples, quando ela é entregue a Deus, ela se torna uma maravilha e um poder. Depois Deus vai mostrar a lepra, o símbolo do pecado, da corrupção no Egito. Ela pode ser imediatamente curada pelo poder de Deus. E o sangue, que é o sinal de guerra, de julgamento, era a garantia da vingança pela maldade dos egípcios. Então, nós temos a vara, nós temos a lepra e nós temos o sangue. E Deus, através desses três símbolos, ele vai operar milagres através de Moisés. Através desses três sinais, melhor dizendo, ele vai vindicar Moisés. E nós vamos aprender muito neste capítulo 4. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, Deus os proteja e que nós possamos, Senhor Jesus Cristo, alçar agora uma pequena palavra de oração a Ti. Ó Senhor, nos ajude também a tirarmos esse lado humano e olharmos, Senhor, para a Tua fé. Às vezes a nossa fé, Senhor, ela fica fraca também, mas quando entramos em contato com o Senhor, então o Senhor vindica a Tua palavra em nossas vidas e nós saímos energizados pelo Teu poder, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Ó Deus, que cada um de nós possa ser renovados mais uma vez pelo poder da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus os abençoe e até a próxima programação, se Deus assim nos permitir. Deus os abençoe.